E após essa defesa, sem mais delonga, vou passar agora a palavra ao arguente, que é o professor Ubaldo, para tecer as suas considerações. Professor Ubaldo. Sim, conseguimos. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir que o Shader colocasse o primeiro slide de que é o tema. Exatamente. Antes de mais, eu gostaria de parabenizar ao Shader Carlos Mário e o professor Mário, que parece que é pai e filho. E gostaria de parabenizar pelo trabalho. Acredito que este seja um trabalho que vai trazer alguma coisa significante na área acadêmica, na sociedade da cidade da Beira e não só, também em Moçambique. Mas como o meu papel aqui é de oponência, né? Não é de tecer as considerações tão boas para o candidato, que de facto é de apreciar, eu gostaria de mesmo começar pelo tema, que é a análise de risco de inundação urbana na Beira. Gostaria de tecer o primeiro ponto, que é mesmo no tema análise de risco ou análise do risco. Porque dentro do trabalho, o trabalho escrito, nós encontramos análise do risco, desde a capa e mais outras partes do trabalho. Mas também nós encontramos análise de risco. Então, sendo o Chanel Carlos Maio um indivíduo que até tem um certificado linguístico do seu trabalho, eu gostaria de tentar perceber que diferença existe entre análise de risco e análise do risco. É uma questão muito básica, mas além disso, no seu resumo do seu trabalho, logo no início, tu apresentas de facto o resumo das informações do trabalho, mas tem um ponto que eu gostaria de perceber. Tu falas de processos hidrológicos, né? Mas eu gostaria de perceber, será que são processos hidrológicos ou são processos hídricos? Porque a gente, quando fala de hidrologia, em conceitos mínimos, tem muito a ver com a questão de tubagens, ramificações. Na física, por exemplo, nós usamos a questão do Darcy para poder explicar esses processos hidrológicos, né? A questão da vazão, das águas, etc. Eu não sei se o trabalho deve se cingir nos processos hidrológicos ou em processos hídricos, né? Então, é mesmo uma questão de esclarecimento que eu preciso. Mas também eu gostaria de tentar perceber, pelo tempo que tu falas do trabalho, né? Fizeste trabalho de campo, por exemplo, 2022, 2023, segundo as imagens que nós temos ali, na fonte que tu é que tiraste, né? Mas eu gostaria de que o trabalho tivesse, por exemplo, algum exemplo de trabalhos passados, ou seja, um histórico, né? No marco teórico, era importante que tu tivesses informação de um trabalho que, por exemplo, foi feito na cidade da Beira e trata sobre estas questões, né? Referências. Por ali assim. Por que digo isto? Porque tu trazes ali fatores de riscos em algum momento, falas de declividade, falas de diferentes variáveis, né? E entre outras, mas é importante que nós tenhamos algum trabalho de Moçambique, né?
Tu falas da Beira, falas de Maputo, falas de Quelimane, falas de Xaixai, em algumas páginas, e tu tinhas de trazer algum trabalho. Por exemplo, em 2000 tivemos as cheias de Xaixai, aquelas de Maputo. Existem muitos trabalhos feitos pelos colegas da geografia que falam sobre as inundações. Recentemente tivemos o IDAI. Também existem trabalhos feitos de indivíduos que estão na área de geografia, área de climatologia, área de geologia, área de construção civil, que trouxeram alguns trabalhos. Então, era bom que também o Channel tivesse um marco teórico com alguma bibliografia que fala sobre este assunto. Eu não consegui notar isso. O outro ponto que é mesmo no tema, né? Nós no tema devemos ter em consideração a questão mínima ligada aos fatores, né? Aos fatores hidrológicos. Devemos ter em consideração essas questões mínimas ligadas aos fatores hidrológicos. Mas também eu sugeri o seguinte: quando nós falamos da delimitação do tema, era importante que o colega Channel trouxesse, por exemplo, a questão ligada ao espaço geográfico, o espaço temporal, né? Qual é o período que nós estamos a estudar, por exemplo, né? Então, tu em algum momento falas da delimitação do tema, mas não trazes o tempo em que se refere o estudo. Então, eu acho que seria importante que tivéssemos esta questão mínima ligada a este tempo, espaço, ligada à Beira. Mas estamos juntos, Channel? Estamos juntos? Ok, está certo, está bem. A outra questão mínima também, nós encontramos logo no teu resumo, em que tu trazes será que pode chamar a abreviatura INGD? Eu penso que nos textos, né, quando a gente começa a tratar de um texto, não podemos logo trazer uma abreviatura como tal. Era importante que, por exemplo, o INGD estivesse discriminado, né? Não está mesmo no teu resumo. Mas também na sua introdução, na página 12, tu falas de medidas de controle de inundação urbana na Beira. Eu não sei porque tu falas do mapeamento de áreas de riscos, né? Do seu trabalho, que é pioneira. Eu não sei se o trabalho, de análise de risco de inundação, a técnica, por exemplo, do mapeamento, se o Channel está a trazer isso como fosse algo novo. Então, lá em cima, quando eu falei da questão ligada à referência do passado, né, era mais porque já existe alguma informação que nós podemos encontrar ligada a esses mapeamentos. Eu lembro de ter lido alguns trabalhos em 2016, 2015, sobre áreas de risco, mas numa outra vertente, sobre a cidade da Beira. E depois também, eu tenho aqui muitas coisas, né? Depois também nós temos ali no seu problema, né? Este problema para mim parece-me ser, talvez se fosse o seguinte: até que ponto, né, as áreas de risco da cidade da Beira, por exemplo, influenciam para a inundação? Não sei, isso cabe ao Channel, cabe ao supervisor. Mas também tenho uma outra inquietação,
que é ligada mesmo à questão da palavra beira. Em algum momento, tu falas somente sobre a inundação na beira. Quando nós falamos da beira, nós temos o distrito, em termos administrativos, temos o distrito, né, da beira, que inclui zonas fora da cidade. E também tu falas em algum momento cidade da beira. Então, eu sou da opinião de que, de facto, tu deverias uniformizar a questão linguística, né? Ou é cidade da beira, ou é distrito da beira, ou é só beira, né? Então, tens que pegar esta questão e tentar uniformizar. Digo isto porque em algumas tabelas do seu trabalho, tu trazes aí alguns bairros. Bairros fazem parte da zona urbana e bairros estão fora da zona urbana. Estamos juntos, né? Então tu tens que observar este ponto. Tu tens uma tabela, que é a tabela 39, na página 39, chama-se quadro 2. Tu falas que foi feito uma verificação, né? Na página 39. Uma verificação. Mas também tu não trazes o período da sua verificação. Ou seja, nós sabemos que em Moçambique nós temos duas épocas. A época chuvosa, essa está a terminar agora, e temos a outra época. Então eu não sei em que período é que isso foi tirado. Tu não falas ali, tu não apresentas o período em que foi retirado esta verificação daquele quadro número 2. Na mesma página 39, em algum momento tu traz ali análise cartográfica, né? Depois tens uma série de informações ligadas às escalas, etc. Eu gostaria de tentar perceber qual foi o mapa de base que o Chanel usou para poder fazer esta análise cartográfica. Qual foi o mapa de base? E da sua autoria, outra vez acabaste levando de algum autor, porque aqui não consegui verificar no trabalho, né? Um outro ponto, né, é ligado na tua metodologia. Tu traz aí entrevistas, questionário por entrevistas, questionário por inquérito, etc. Eu não entendo até que ponto estas entrevistas, estes questionários são de extrema importância para o trabalho ligado à inundação. Qual é o valor disto ali? Qual foi o objetivo? O que está por detrás desta questão ligada ao questionário por entrevista, o questionário para o inquérito, né? E também gostaria de perceber, na página 44, quando o Chanel fala, na metodologia ainda, fala da questão do universo e amostragem. O que significa amostragem, universo, num trabalho de inundação? São as pessoas ou é a área? Então, gostaria de tentar perceber isso. Eu, quando li, vi que, de facto, existe ali pessoas, né? Bairros, etc. Mas eu gostaria de perceber de ti, né? O que significa amostragem e universo para este trabalho. Também, não menos importante, eu gostaria de tentar perceber, a partir do Chanel, pegar cada objetivo, né? Por exemplo, tu falas de identificar, falas de mapear dois objetivos específicos, né? Se me fizesse um alinhamento, objetivo, método e resultado,
Estamos juntos, né? Ok. Exato. Na tabela, na página 78, acho que é isso, né? Não, na tabela 7, desculpa, né? Tu falas ali dos espaços territoriais. Fala de Macurungo, Praia Nova, etc. E tu dás uma sugestão. Medidas de mitigação, né? E trazes ali reordenamento territorial, por exemplo, para o bairro de Macurungo. Eu gostaria de saber se o Channel fez algum levantamento de cotas. O que é que te faz pensar que neste bairro de Macurungo ou na Praia Nova nós devemos fazer o reordenamento territorial ou devemos fazer algum lançamento, né? Então, foi feito um trabalho de campo. É mais ou menos isto. E, por fim, eu gostaria de sugerir que as tuas recomendações, de facto, são boas, mas deves direcionar as recomendações. Tu falas de NGD, falas do município, falas do governo em algum momento. Então, era da opinião de que as recomendações fossem direcionadas, né? Uma para o governo, outra para o NGD, outra ao município, ao pessoal do ambiente, à geografia e cadastro, por ali assim em diante. Aquelas que tu apresentaste ali assim. Acho que eu vou parar por aqui e vou tentar perceber o que é que tu vais trazer. Muito obrigado, Dr. Baldo. Após esta fase, eu vou aproveitar também esta brecha para apresentar aqui algumas questões muito simples e muito poucas também. Não vou levar esse tempo que o oponente levou, mas também é para tentar compreender alguns aspectos aqui relacionados à pesquisa. Realmente achei também a pesquisa bastante pertinente, não é? Na medida em que visa enquadrar-se no cumprimento daquilo que são os objetivos de desenvolvimento do milénio, não é? Concretamente no objetivo número 13, que diz tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos, e também é pertinente na medida em que é coerente com a visão do Presidente da República, de acordo com a última citação que fez, em que nós não podemos ser dominados por água, né? Então, isso significa que, em outras palavras, o Presidente está a dizer que nós temos que estar na dianteira em termos científicos, não é? E em termos tecnológicos para conseguirmos dominar a natureza. Então, nós, como académicos, e com o apoio do governo e outras entidades, então, temos que juntos evitar esforços no sentido de dominar a natureza, não é? Nas diferentes perspectivas. Está de parabéns mais uma vez o Channel. E em alguns aspectos, em muitos aspectos, concordo com o professor Baldo, e algumas das questões que o professor Baldo aqui colocou, eu também já tinha anotado que era mesmo para colocar. Vou fazer primeiro algumas observações básicas. Primeiro aqui no capítulo 1, né, diz que o capítulo 1 é aspectos introdutórios da pesquisa. Não é? Acho que o termo pesquisa, no fim, deve ser talvez irrelevante. Aqui vem fundamentação teórica da pesquisa. Então, acho que o termo pesquisa, né, essa palavra, acho que é irrelevante. Porque quando falamos de só dizer que é introdução ou fundamentação teórica, já sabemos que estamos perante uma pesquisa. Temos aqui abordagem metodológica da pesquisa. Também acho que sugeria, não é? Uma opinião. E outra questão é como é que chama? Organização do próprio trabalho. Né? Pronto, isso é muito discutível, depende muito da forma que vocês acharam ou que vocês entenderam, mas eu acho que a questão de abordagem, enquadramento geográfico e caracterização da área de estudo, eu acho que devia ser colocado depois da introdução. Acho que faria mais sentido. Né? Quer dizer, para mim, acho eu, porque depois da introdução, não é? Em vez da fundamentação teórica, não é? Se colocássemos logo o enquadramento geográfico, não é? Seria bom. Depois íamos para a fundamentação teórica, metodologia e depois resultados.
É só uma opinião, depois vão ver o que fica melhor mesmo. Temos também a questão do resumo. Na palavra-chave, não é? Quando falamos de palavras, temos áreas, temos risco de inundação. Eu não sei se faz muito sentido o termo riscos de inundação, assim, conjugado do jeito que estão para fazer parte da palavra-chave, ou não podiam estar separados, né? Como risco, como uma palavra, inundação, como outra palavra. Acho que seria bem interessante. Um outro aspecto que o Dr. Baldo também já mencionou, que também já tinha aqui anotado, é sobre, na introdução principalmente, acho que a introdução está desprovida de contextualização baseada em citações e obras, em citações de obras e artigos de referência. O Dr. Baldo já tinha falado disso. Por exemplo, na introdução, estamos a fazer uma introdução de um trabalho, praticamente é a contextualização do trabalho. E nesta contextualização, não é, de alguma forma, temos que trazer aqui, não é, aqui na introdução, citações, não é, de obras de alta relevância, não é, para este trabalho. Não é? Quer da cidade da Beira, ou quer de outros cantos do país, não é? Mas algumas citações ou de algumas obras de referência que evidenciam, né, de alguns autores que estudaram bastante as questões de inundações, né, ou risco de inundação. Então, não vejo isso aqui na introdução. Né? Nesse item de introdução de 1.1, né, devia estar ali bem patente. O outro aspecto, não vou levar muito tempo, né, é sobre a sua pergunta da pesquisa. Diz como se identificam as áreas de risco de inundação na Beira. Isso parece que não está muito coerente com o tema e com o objetivo geral. Não há muita coerência, porque uma coisa diz como é que se identificam e o objetivo é analisar os fatores. Não é? Talvez se pergunta, eu não sei se queres saber que fatores é que conduzem para essas inundações ou para a área de risco. Não é? Aqui, no objetivo geral diz analisar os fatores de risco de inundação. Você quer analisar os fatores. Agora, o teu problema diz como se identificam as áreas de risco de inundação. Então, alguma coisa não está a bater bem. Então, porque o tema e o objetivo estão um pouco mais sincronizados. Agora, essa pergunta da pesquisa, o problema não está muito bem alinhado. E depois, quando falamos dos fatores, nesses fatores que precisam aqui de ser identificados, mas ao longo do seu trabalho, mesmo a partir da própria introdução, você já menciona os fatores. Então, eu não sei se você quer saber quais são os fatores, ou se queria testar esses fatores na área de estudo, ou de um leque de fatores, queria saber quais desses fatores é que estão mais influenciados. Não é? Acho que eu posso estar equivocado nesse aspecto, talvez podes esclarecer, não é? Porque já na própria introdução, na delimitação, em outros itens, você já vai mencionando os fatores, declividade, topografia, não sei o quê, e outros fatores. Então, o que querias saber é, queres descobrir quais são os fatores, ou de um leque de fatores, queres ver qual é que mais influencia, não é? Depois tem este mapa da página 18, não é? Tem um mapa que apresenta aqui a figura 1, sou da opinião que procura melhorar esta figura, por causa da escala, ela parece estar distorcida, não é? Entre a escala vertical e horizontal. A cidade da Beira que conheço não está muito bem assim. Temos pronto, saltei aqui temos aqui na metodologia, abordagens metodológicas, não é? Aqui diz métodos de abordagem, então começa muito bem. Depois diz métodos de procedimento, 3.2, página 36. Métodos de procedimento. Achei que irias falar quais eram esses métodos, mas depois você está já falando da pesquisa bibliográfica. Não sei se seria bem correto colocar assim, né? Ou poderia colocar a pesquisa bibliográfica como se fosse o mesmo método mesmo. Temos aqui agora na análise cartográfica, não é? Neste método de análise cartográfica, quando fiz a leitura, né,
do método de análise cartográfica e olhando para os teus resultados. Tem um mapa aqui que é da figura 8. Espera, é figura 8, né? Então, as recomendações. Onde tem um mapa, o primeiro mapa dos resultados. Né? Este mapa dá uma sensação de ser um mapa que é resultado, não é, de uma álgebra de mapa, não é? Onde usou vários fatores para obter esse mapa. É isto. Então, eu queria que me dissesse quais fatores, né, quais mapas de base. O Baldo já fez uma pergunta dessa. Quais são os mapas de base que usou? Se usou cartográfico, não, digo, topográfico, se usou o mapa de uso e ocupação, se usou não sei o quê. Quais mapas que usou? E gostava de saber se usou o método de álgebra de mapa ou não, para conseguir obter este mapa final. Não é? Porque quando queremos obter... É claro que existem vários métodos, mas um dos métodos principais para obtermos um mapa, né, de suscetibilidade ou de risco como esse, é uma técnica que chama-se álgebra de mapas. Né? Não sei se usou essa técnica ou não, penso para depois, mas sem querer levar muito tempo também, nessa questão dos inquéritos, entrevista que usou, com 600 pessoas, também sugeria que usasse o SPSS em vez do Excel, né? SPSS, né? Em vez do Excel, porque ele dá um software estatístico, né? Statistical software for como chama? For psychology science, né? SPSS. Né? Eu sugeria que fosse o SPSS. E depois, as suas conclusões eu não entendi muito bem. Se as conclusões estão feitas em função deste mapa de risco de inundação, não é? Porque você depois define os bairros X, Y, Z é que estão mais não sei o quê, bairros X, não sei o quê. Mas no seu mapa eu não consigo ver esses bairros. Não consigo identificar. É claro que há umas manchas de umas cores ali. Mas ok. Há umas manchas, mas depois eu não consigo ver. Não é? Mas ok, eu não vou levar muito tempo porque dá mais primazia às questões do arguente, ok? Porque ele que tem o maior peso nessa questão. E essas são apenas algumas perguntas de provocação, ok? Entenda-se dessa maneira. Ok, obrigado. Então agora o tempo é seu. Gostaria que aproximasse o telefone para o arguente. Para depois irmos